Graças a Deus, irmãos. Hoje o nosso videozinho de quarta-feira, reflexão rápida, profunda, mas porém vai te ajudar muito a direcionar a sua fé, a direcionar e inclusive te auxiliar nas suas escolhas, nas suas decisões. Pelo menos essa é a expectativa que está no meu coração e eu acredito também que é a expectativa que está no coração de Deus para que você venha usufruir de uma vida plena, de uma vida em abundância. Eu falei no livro Filho do Fogo, dentre outras coisas, eu falei que um dos planos do satanismo para, ao se infiltrarem nas igrejas, isso década de 80, década de 90, hoje já não precisa mais se infiltrar, o veneno da serpente já entrou na igreja, né? E nós vemos claramente os sintomas desse envenenamento, dessa intoxicação que entrou em nosso meio, né? Com suas diversas faces. Então, eles falavam sobre igrejas falsas, né? Você lê o Filho do Fogo, você vai ver que é citado lá que havia um planejamento de ter 666 igrejas falsas, isso somente no Brasil, né? E essas igrejas falsas tinham o objetivo de anunciar um falso evangelho, né? E evidentemente eles estariam usando para isso os falsos profetas. Hoje eu acredito que essas falsas igrejas, elas se multiplicaram, né? É como você colocar algumas laranjas podres no meio de um cesto de laranjas que estão boas. Aquelas laranjas podres rapidamente vão contaminar todo o cesto. Então essas igrejas falsas, com doutrinas falsas, com doutrina de demônio, com doutrina humana, com valores que são diametralmente opostos aos valores de Deus, aos valores que Jesus nos ensinou como esteio, como lastro, né, entraram em nosso meio e nos distanciaram da verdade. Eu vejo até pastores que outrora tinham um discurso equilibrado, tinham um discurso que buscavam estimular no povo amor, fé, esperança, tinham um discurso sóbrio, inclusive eram veementemente contra toda essa teologia da prosperidade que entrou em nosso meio como uma praga, como um vírus, intoxicando a igreja, matando as vidas, porque a teologia da prosperidade só traz, na verdade, a prosperidade para quem prega essa teologia da prosperidade. Então, pastores que outrora eram contra, hoje ostentam anéis de $10 mil, ostentam carros importados, mansões, jatinhos, como se isso fosse, né, a chancela ou a marca do cristão. Então isso é uma das características da falsa igreja, apresentar para você a falsa doutrina. Jesus, ele não disse que nós seríamos ricos, não é isso? Não falou em riqueza. Inclusive eu vi um vídeo do David Wilkerson, que ele fala alguma coisa como Acorda Igreja, eu acho que é esse o título do vídeo, que ele fala sobre essa teologia de prosperidade que infectou os Estados Unidos, essa cultura dos mega templos, é tudo mega, é tudo grande, só que as ovelhas ficam tão pequenas diante de tudo tão grande, né? E Deus, ele quer que você seja grande, não seja desprezível, mas as igrejas hoje, essas mega templos, consideram as ovelhas como um mero fluxo de caixa. Você faz parte apenas de uma estatística numérica. Vamos ver o que é prosperidade à luz da Bíblia. Segundo a Coríntios, no capítulo 8, diz assim: e também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, como que em muita prova de tribulação houve abundância e gozo do seu gozo, como que na sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, Paulo falando, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Isso é prosperidade. Era uma igreja pobre que estava ajudando uma outra comunidade pobre. Então prosperidade é você partilhar. Jesus nos ensinou a dividir o pão, né? A partilhar, a somar as forças, a dividir os fardos. Isso é prosperidade, é você ajudar o irmão, é você estender a mão, é você tendo o poder de fazer o bem, não deixar para amanhã, né? E o que a Bíblia fala dessas igrejas que hoje em dia até virou moda, porque isso era algo que já estava previsto no satanismo para trazer essa contaminação, e hoje nós vemos claramente, eu vejo estupefato isso, essa contaminação clara em nosso meio, né? Apocalipse, no capítulo 3, verso 15, diz assim: conheço as tuas obras, nem és frio
nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Hoje eu vejo igrejas mornas que utilizam estratégias carnais para atrair crentes carnais e igrejas frias que atraem pessoas frias, né? Então a estratégia não é mais levar ao evangelho, é simplesmente enriquecer o pastor, né? Essa é a verdade, né? Versículo 16: assim porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e nada me tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. É o que a Bíblia diz. Ou seja, a Bíblia já previu que isso ia acontecer, que as igrejas iam inverter os valores de Cristo, dando muito mais ênfase ao ter, né, do que a ser filho de Deus, onde o mecanismo hoje que atrai as pessoas para as igrejas não é mais o amor, é simplesmente o interesse, o que eu vou ganhar, né, em troca, né? E a Bíblia diz claramente o que fazer diante disso, né? E muitas pessoas escrevem para mim: Daniel, o que eu faço? Porque a minha igreja, ela está contaminada, tem uma fogueira de vaidade, um quer puxar o tapete do outro, o pastor está adulterando, tem fofoca, tem inveja, tem mentira, só fala em prosperidade, não tem mais palavra, não tem mais conteúdo, não traz para a minha vida um desafio cristão, não confronta o meu pecado. É uma igreja que muitas vezes acaricia o pecado, né, para manter as pessoas lá dentro, não confrontam as vidas, não trazem o desafio de ter uma vida cristã legítima, verdadeira e abundante, né? Hoje eu vejo muitas pessoas feridas dentro da igreja. Eu até sugeri a leitura de um livro chamado Feridos em Nome de Deus. A igreja hoje causa muito mais, o sistema contaminado, causa mais destruição que o próprio diabo. É mais paradoxal que seja, a igreja que deveria acolher, proteger, cuidar, apontar o caminho, hoje traz mais destruição. São as pessoas mais infelizes, mais solitárias que estão dentro da igreja. Aí você vai dizer: Daniel, e agora? O que eu faço? Quero lembrar que existe um pequeno grupo, um grupo honroso, um grupo que é uma exceção. São poucos que fazem a diferença a muitos. Assim como Jesus, já comecemos uma série aí, Espadas de Fogo, dá uma olhada, né? Já lançamos o primeiro módulo dessa série nesse domingo, nós vamos ter 3 blocos disso. Então, assim como na época de Jesus treinou 12, um grupo pequeno, mas ele que fez profunda diferença e ecoa essa mensagem até os dias de hoje. São poucos que vão fazer diferença a muitos. Esses poucos são remanescente fiel, que não se curvam ao Baal do nosso século, né? Então, Daniel, o que eu faço? Muitas pessoas escrevem para mim: agora, a minha igreja está assim, o meu pastor não me escuta. A primeira coisa, você deve falar a verdade. Chega lá para o seu pastor, para o seu líder, para a sua comunidade e fala: meu irmão, está errado, porque a Bíblia diz isso, e eu estou aqui para defender os valores da Bíblia, não estou aqui para acariciar homens, eu não estou aqui para adular homens, eu estou aqui para honrar a Deus. Então você sim, fala a verdade, ou que você tenha a ousadia dos profetas, a ousadia de João Batista, cuja mensagem principal era arrependimento. Se houver arrependimento, como eu tenho visto, alguns pastores escrevem para mim: puxa, Daniel, antes eu extorquia a minha igreja, eu colocava um jugo sobre eles, eu ensinava os valores tudo deformado só para ganhar dinheiro, né? Eu só falava na prosperidade, no dízimo, na campanha. Eu aprendi, eu me arrependi, agora eu falo a verdade. Diminuíram o rebanho que tinha 500, agora tem 30, mas esses 30 estão comigo de verdade. Então, se há arrependimento, honra o seu pastor, abençoa o seu pastor, está diante de um homem de Deus, de um verdadeiro homem de Deus que merece ser honrado e respeitado. Agora, se está tudo bagunçado e eles não quiserem ouvir, o que você faz? Apocalipse 18:4. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Ou seja, se você sabe que está errado e você continua no erro, você é conivente com o erro, você é cúmplice, esse sangue está sobre suas mãos também. Então fica aqui o alerta e o desafio para você: sai dela. Ah, mas eu vou sair da igreja, Daniel? Monta uma célula na sua casa, monta um grupo de oração na sua casa, faça você a diferença, né? Ah, mas eu estou precisando de referências. Seja você a referência. Eu preciso de um milagre. Começa o milagre na sua vida. Faça você, né? Você tem Espírito Santo, você tem Deus que vai te ajudar. Estuda a palavra. Ah, mas eu não sei, eu ainda estou aprendendo. Então, ok, você está aprendendo através dos vídeos do Daniel? Ok, então onde você lança a sua semente?
né? Você lança a semente no local onde você colhe os frutos, não é isso, né? Então aquele que semeia, colhe, né? Então você está sendo alimentado, você pode, diante de uma direção de Deus, como nós vimos aqui na dos crentes da Macedônia, voluntariamente, em amor, sim, você pode somar nessa trincheira mandando a sua oferta voluntária de amor. Ah, mas eu também assisto aquele outro, leio livros, ok, você pode partilhar isso, né? Ou pode não fazer nada, porque é Deus que vai determinar isso no seu coração, não sou eu, tá bom? Mas é importante sim que haja investimento no reino de Deus e haja investimento no solo fértil, não os profissionais da fé que só estão te roubando, né? Nós temos que falar a verdade, não parece que a gente prestigia hoje o bandido, continua dizendo, aí Barrabás é legal, Jesus mata, né? Os valores de Cristo vai para a cruz, o valor do bandido a gente prestigia. Nossa, essa inversão de valores é satânica, é diabólica em nosso meio, é anticristo, e está cheia de anticristos pregando, né, o evangelho, está cheio de anticristo no altar louvando a Deus, está cheio de anticristo no banco da igreja, contrário a Cristo. Isso é ser o anticristo. Não é simplesmente a personificação humana do anticristo que vai ter plataformas globais, que a gente já falou em outros vídeos, mas o anticristo é todo aquele que é contrário aos valores de Cristo. Então, se você é a favor dos valores, significa que você vai honrar esses valores. Então você semeia, você investe em solo fértil. Ah, mas então eu posso começar na minha casa um trabalho? Eu acredito que sim. Sabe, a sua igreja está podre, está corrompida, sai dela. Procura uma igreja menor, que esteja séria, que não esteja contaminada aí, porque os grandes sistemas já estão contaminados. Essa é a grande verdade. As mega igrejas estão todas contaminadas. Falo sem medo de errar. Estão contaminados com orgulho, com inveja, com soberba, com ganância, com corrupção. Está cheio de fogueira de vaidade. Tem muito líder que não tem qualificação para ser líder. Está lá somente para enganar, para manipular. Hoje o líder é medido pelo seu poder de persuasão. Ah, você tem uma boa oratória, você tem um curso de psicologia para enganar melhor o povo, então você vai ser líder. É esse o líder. O líder é aquele que consegue arrecadar mais dinheiro para o sistema. Não é mais aquele que fala do amor, não é mais aquele que prega o evangelho, não é mais aquele que cuida, que chora com as ovelhas. Não, o líder é aquele que traz dinheiro. E se ele não traz dinheiro para o sistema, ele é cortado, ele é expulso da igreja. Sabia disso? Tem muitos pastores que estão sendo desligados da igreja porque não trazem dinheiro para a igreja. Pastores escrevem para mim, Daniel, eu tenho uma meta a cumprir. Se eu não arrecadar 50 mil na minha igreja por mês, eu sou mandado embora. Virou uma empresa. Na época de Jesus não era assim. Então, meu irmão, sai dela. Esse é o conselho prudente que eu te dou. Esse é o conselho sábio que eu posso te dar. Cai fora desse barco, porque esse barco vai afundar. Jesus vai vir, vai julgar. E se você estiver dentro, você é participante dessa obra. Se você sabe do erro e você está lá, você é conivente com o erro, é cúmplice do medo. Então cai fora, monta você na sua casa um grupo de oração, monta um grupo de estudo na sua casa, estuda a palavra. Hoje eu posso dizer que eu estou muito mais perto de Deus, afastado desse sistema nojento, contaminado, né, do que quando antes eu fazia parte de uma igreja. Né? Hoje é assim, hoje eu sou um líder de ministério, né? Eu procuro ensinar às minhas ovelhas os valores cristãos que estão quase que extinguindo, né? Mas você pode fazer a diferença positiva, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para expandir o reino verdadeiro, para os valores verdadeiros, né? Então, se estão te oferecendo caminho fácil, alguma coisa está errada. É falsa igreja, é falso profeta, é falso cristão quem busca os falsos valores, tá bom? Eu sei que a verdade é amarga, eu sei que talvez você seja até meio magoado comigo. Poxa, Daniel, você pegou meio pesado, mas muitas vezes nós temos que usar o cajado. Deus disciplina quem ama, e a palavra da verdade ela é contundente. Muitos discípulos de Jesus se afastaram quando Jesus falou a verdade, né? João 6,60, os profetas foram perseguidos, isso é histórico. Então eu sei, mas eu vou continuar pagando esse preço por amor a Ele, por amor a você. Então pensa nessa reflexão, que isso venha trazer direção, venha trazer norte para a sua vida, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.